Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje é: o pecado corrompe o caráter. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conhecendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste atenção na palavra de Deus para a sua vida através desta meditação. A Bíblia nos mostra no ato da criação que tudo quanto Deus fazia, ele via que era bom. Sim, de fato o homem também foi feito bom. Seria difícil a gente afirmar que o homem foi feito perfeito, pois algo perfeito deveria também ser incorruptível, ou seja, seria livre de se corromper. Porém, como eu disse, a Bíblia não afirma que o homem foi feito perfeito, mas sim afirma que foi feito bom. Como nós falamos na meditação passada, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Observe, semelhança, não idêntico, pois aí, se o homem fosse feito idêntico a Deus, ele seria perfeito. Deus coloca no homem o caráter moral, esta é a semelhança, para que ele possa distinguir e usar o livre-arbítrio, identificar o bem e o mal, ter condições de obedecer ou não a Deus. Aí está, repito, o caráter moral do homem. Vemos que infelizmente o homem veio a escolher desobedecer aquilo que Deus lhe propôs. Observe que Deus não criou um robô, Deus criou um ser que poderia amá-lo. Amar é decisão. Alguns falam muito do amor como sentimento, muitas vezes até confundindo ele com a paixão, aquilo que faz brilhar os olhos, aquilo que chama a atenção às vezes até por um interesse, porque os nossos olhos são movidos por interesse. Porém, o amor que Deus colocou à disposição do homem ali no jardim do Éden, e que deve ser também o padrão de amor adotado pelos filhos de Deus, é o amor da decisão, não apenas o amor da emoção. Repito, as emoções passam, como a alegria passa, como a tristeza passa, mas o amor da decisão vem da razão. Eu amo o meu Deus, eu devo obedecê-lo. Poderíamos aplicar este conceito de amor para todas as esferas do amor na nossa vida. O amor conjugal não pode ser apenas amor de emoção, tem que ser amor da razão. O amor ao meu próximo não tem como ser apenas de emoção, porque muitas vezes o meu próximo me aborrece, né? Eu posso estar triste com ele, mesmo assim eu tenho que amá-lo, né? Repito, não é apenas emoção, é razão. Contudo, o tema de hoje não é amor, né? Poderíamos falar muito sobre isso, e eu fico até devendo aos irmãos uma participação outro dia para a gente aprofundar mais sobre o amor. Mas de qualquer forma, o que nós vemos aqui é que Deus colocou então no homem esta capacidade moral, este caráter moral, para que ele pudesse escolher entre obedecer ou não a Deus. Deus coloca no jardim a árvore do conhecimento e do bem e do mal, e avisa o homem: olha, você não pode comer daqui. O dia que você comer, você vai morrer. Aparece alguém ali em cena, é a serpente. A Bíblia afirma que a serpente era o animal mais astuto de todos eles. Não podemos atribuir que esta iniciativa foi apenas do animal serpente, pois temos a explicação com mais clareza já no Novo Testamento, em que o próprio Satanás é chamado de
serpente. Obviamente que ali também não é uma encarnação do diabo através da serpente. Na verdade, há uma conexão de conceitos entre a serpente e a função de Satanás como adversário, como enganador. O que acontece ali é que há uma barganha em relação ao que Deus havia ensinado. A serpente diz: olha, come desta fruta aí, vai. Eva diz: não posso. Como assim? Eu estou parafraseando a conversa. Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos desse jardim? Não, calma aí, não é bem assim. Observe que o inimigo, como de sempre, ele vai procurar distorcer aquilo que Deus falou claramente aos seus filhos. Deus falou bem claro ao homem: desta árvore você não vai comer. E o inimigo vem generalizando, né, para confundir. Olha, Deus proibiu vocês de comer tudo? Claro que não. E ali o diabo vai pegando amizade com o crente, né? Eu fico preocupado, meus irmãos, quando o inimigo vai fazendo amizade com os crentes. Claro que não é do dia para a noite que o crente vai ter o seu caráter totalmente destruído, mas é com pequenas coisas, meus irmãos, que começam a ser ignoradas, sabe? Sabe quando o crente começa a dizer que está com a mente aberta? Eu morro de medo, os irmãos sabem disso, já falei tantas vezes que eu morro de medo quando um crente fala que a mente dele é aberta, porque se é aberto pode entrar qualquer coisa. A minha mente é bem fechada, tem fechadura, tem trinca, eu abro para aquilo que eu vejo que agrada a Deus. Eu posso ouvir tudo, como diz a palavra de Deus, mas eu retenho apenas o bem, o que é bom, aquilo que edifica, como disse Paulo. Todas as coisas me é lícita, nem tudo convém, tudo me é lícito, nem tudo edifica. Então cuidado aí com a mente aberta. Talvez a Eva se enquadre aqui, né, ao crente mente aberta, né, que começa a ouvir tudo aí, vai gerando aquela amizade com a serpente. Tá entendendo? Eu sei que você tá entendendo, não precisa eu desenhar aqui. O crente vai ficando aquele crente tanto faz, nada a ver. Veja bem, né, meu Deus, né, que negócio é esse, né, é tudo proibido assim, meu Deus, como é que pode? E a serpente ali foi ganhando a confiança da Eva, e Eva: é verdade. A Eva disse: é verdade, eu acho que eu sou uma crenta quadrada, né, não tem esse termo crenta, né, eu acho que eu sou uma crente atrasada, é verdade, como é que pode, né, esse negócio que Deus falou aí, foi para Adão, na verdade, não foi nem para mim, né, tá vendo como o diabo até vai colocando uma hermenêutica, né, uma interpretação para aquilo que Deus falou? Não, na verdade foi para Adão, não foi para mim realmente, né? Aquelas pessoas que tudo querem usar as questões culturais da época para dizer que não vale para os dias de hoje. Se for pensar assim, na verdade a Bíblia toda foi escrita em outra época, em outra cultura, então não vai valer nada para a gente no século 21. Deus falou para Adão, não falou para mim não, né? Que eu estou obedecendo isso, né? É verdade, né? E sabe aquela proximidade, aquelas explicações que não explicam, cheio de falácias, que fazem manobras teológicas para tentar te convencer de alguma coisa. Pois é, foi assim, isso já tinha lá atrás, foi desse jeito que o inimigo conseguiu convencer Eva e posteriormente Adão, que estava ali aparentemente do lado e não fez nada, a corromperem-se, a deixar de cumprir o que Deus falou claramente para eles, e que eles entendiam e que eles sabiam que não agradava a Deus. Cuidado, meus irmãos, estamos em tempos em que a verdade está virando mentira e que a mentira está virando verdade, e os crentes estão aceitando isso tranquilo, não, pastor, está sossegado aqui, a gente continua sendo igreja, a gente continua servindo a Deus, mas agora sim, claro, de um jeitinho diferente, né, pastor? Veja bem, 2021, né, pastor? Pois é, eu temo, como disse Paulo vai falar isso lá em Coríntios, primeira epístola a Coríntios, capítulo 10, dá uma lida lá, todo o capítulo ali traz uma lição muito rica. Paulo diz: eu temo que Satanás engane vocês como enganou lá atrás. E eu vou dizer as palavras de Paulo: eu temo que Satanás engane vocês, como também já enganou lá atrás a Eva. Não é de hoje que ele engana, que ele distorce os conceitos, distorce as verdades e bate no peito e diz: não, é assim, pois é. Vamos voltar então, vamos ser ortodoxos, vamos ser ortodoxos, fiéis ao original, fiéis às raízes, vamos. Infelizmente, meus irmãos,
nada se fez naquele momento. Adão que ouviu a voz, Adão ouviu a voz de Deus falando com ele. Ele não interveio, não fez nada. Quantas pessoas, meus irmãos, veem o erro, veem o pecado e ficam de braços cruzados, aceitando o pecado, aceitando o engano, aceitando as coisas virarem de ponta cabeça. Adão estava do lado, vendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. Adão poderia levantar as mãos e dizer: para, Eva, para, não faça isso. Bom, talvez Adão era o crente que cruzava os braços e dizia: bom, não é comigo mesmo, né? Não é comigo mesmo, é com ele. Mas se você hoje não combate o pecado, amanhã ele vai chegar na tua porta também. Se você não luta contra o pecado, talvez você está tendo simpatia pelo pecado, né? E simpatia pelo pecado já é pecado. A prevaricação também é pecado. O Provérbios ele vai advertir isso muitas vezes. Prevaricação é pecado. Não dizer nada diante do pecado é pecado. Está sendo conivente. E o que aconteceu foi que Eva tomou o fruto, comeu. Até ouvi uma brincadeira outra vez. Claro que é só brincadeira, né? Não é sério isso. Disse que esse fruto deveria ser o coco, né? Como assim? Bom, quem é aqui do Nordeste sabe que a gente, né? Estou me considerando nordestino já, né? Também há quase 4 anos aqui. A gente toma o coco e depois come, não é assim que a gente faz, né? Alguém já brincou isso outra vez. Ah, deveria ser o coco, né? Porque a Eva tomou e comeu. Brincadeira fora a parte, tá bom, meus irmãos? Brincadeira fora a parte. Tomou é porque ela pegou, né? É o termo que foi usado aqui. Pegou o fruto e comeu. E depois só esticou a mão assim, ó, e botou na boca do Adão. Adão, e comeu. Porque estava vendo o pecado, não fez nada e depois o pecado chegou na vida dele. É lamentável, mas o pecado destruiu o homem. O pecado destruiu a comunhão, destruiu tudo. Eles viram que estavam nus, os olhos abertos, não para o entendimento de Deus, mas olhos abertos agora para o pecado. Perceberam a situação, mas não se humilharam a Deus. Esse é o grande problema. Estando corrompidos pelo pecado, eles vão tentar resolver da maneira deles o pecado. Criam vestes para si, que depois serão reprovadas por Deus, e Deus vai fazer outras vestes para eles, que vem da pele de animais que Deus teve que matar como sacrifício por aquele primeiro pecado. O homem continua até os dias de hoje tentando resolver sozinho o seu problema do pecado, se corrompendo e tentando resolver, tentando de forma paliativa resolver o seu problema de comunhão com Deus, sua forma de servir a Deus. Até hoje o pecado corrompe, destrói a consciência das pessoas. Elas acham que está tudo bem, deixaram de cumprir o que Deus falou, deixaram de cumprir o que Deus mandou e acham que está tudo bem, está tudo certo. Deixa desse jeito, pastor, não mexe não. Era o que Adão e Eva estavam pensando naquele momento. Estavam tão enganados, meus irmãos, tão enganados, que pensaram que poderiam se esconder de Deus. Pensaram que poderiam fazer aquilo e passar despercebido. Mas nada passa despercebido. Vai chegar um momento que eu e você estaremos diante de Deus como Adão e Eva também estiveram. Poderiam ter se humilhado antes, não fizeram isso. Sabiam que tinham errado, não corrigiram. Foram se esconder. Receberam a sentença. Todos receberam a sentença. Adão, Eva, serpente. Cuidado, o pecado tem corrompido, o pecado tem destruído. O pecado corrompe a nossa imagem e semelhança a Deus. O pecado não confessado, o pecado não arrependido, porque para se arrepender tem que confessar, e as pessoas não querem confessar que estão em pecado. As pessoas não querem confessar que o que elas estão fazendo está errado. Se não pode confessar, não pode se arrepender. Se não se arrepende, não pode receber o perdão de Deus. Se não recebe o perdão de Deus, infelizmente será réu do juízo divino. Hoje Deus está usando essa palavra para falar contigo. Hoje Deus está usando a voz deste humilde pregador para chamar você à reflexão, a ouvirmos a voz de Deus, como nós ouvimos no princípio. Nós ouvimos, não podemos ficar de amizade com a serpente. Não podemos ficar ouvindo a conversa da serpente tentando distorcer a gente, distorcer o que a gente aprendeu de Deus. Não, a gente ouviu, a gente sabe o que Deus falou para cada um de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai ficar de amizade com a serpente?
Vai ficar dando ouvido para a serpente até ela te convencer a desobedecer a Deus? E quando pensa que não, o seu caráter cristão está distorcido, sua concepção de cristianismo está distorcida? Sim, infelizmente, muitos já distorceram a sua concepção de cristianismo, de fé, de igreja. Deus está me alertando, Deus está te alertando aqui hoje. O pecado corrompe. E vai chegar um momento que a consciência está cauterizada. Aí, ó, tanto faz como tanto fez. Que Deus nos livre deste mal. Que Deus livre a minha vida. Que Deus livre a minha família. Que Deus livre você que me ouve aqui neste momento. Que Deus livre a sua igreja. Que Deus livre cada um de fletar com a serpente e ouvir a sua voz nos convencendo de que pecado não é mais pecado e que agora a gente pode fazer aquilo que Deus proibiu. Esta foi a meditação. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.